Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Estamos no capítulo 2 do livro de Juízes e a Palavra de Deus diz assim, capítulo 2, Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Verso 6, a morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, o servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Tenate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a outros deuses, aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregaram na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera, e jurara, e estava em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrara da mão dos seus inimigos, todos os dias daqueles juízes, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os.
adorando eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou, logo nem as entregou na mão de Josué. Então aqui a gente vê que Deus repreende os israelitas, né? A morte de Josué. Vamos ler aqui o versículo 1. O anjo do Senhor. A manifestação de Deus numa teofania. Teofania é a presença de Deus através do anjo, no caso. Subiu de Gilgal a Boquim. O tabernáculo foi então deslocado de Gilgal para Boquim, ou Betel, segundo o Septuaginta. Nunca. A constância de Deus e a inconstância dos homens. A constância de Deus e a inconstância dos homens. A gente pode ver aqui, né? Como Deus é uma pessoa constante e nós, enquanto seres humanos, somos inconstantes. Por isso que a gente oscila tanto. A gente, às vezes, quer uma coisa agora, daqui a pouco não quer mais aquela coisa. A gente é super inconstante, né? E aí, enquanto Deus vê o passado, o presente e o futuro com absoluta precisão, o homem esquece o passado, racionaliza o presente e desconhece o futuro. Enquanto Deus firma sua aliança garantida pela sua própria pessoa imutável, o homem promete sem saber se poderá cumprir. 3. Sendo Deus perfeito em santidade, não terá motivos para mudar seu plano. O homem é movido pelas emoções, aquilo que eu falei, pelos enganos e pelo interesse próprio. Então, nossas emoções muitas vezes nos levam a fazer coisas que a gente às vezes nem queria, mas na emoção, no fogo da emoção, a gente finda fazendo coisas que não era o que a gente queria. E com isso a gente desagrada a Deus, né? Então, isso mostra perfeitamente que o homem ele é inconstante. Gostei muito dessa observação. O verso 17. Prostituíram. A aliança entre Deus e Israel é descrita figuradamente como um casamento. Deus é seu único Senhor e protetor, enquanto Israel é em particular amada como noiva ou esposa. Seguir a outros deuses, Baal, marido, seria adultério espiritual. Veja a mensagem central dos livros de Oséias e Jeremias. Verso 21 a 23 diz: Não expulsarei. A presença dos pagãos cananeus entre os israelitas serviu, por um lado, como teste de sua fidelidade a Jeová, e, por outro, como fonte de disciplina e correção aos que não obedecem. A utilidade do mundo no plano de Deus é uma fonte de provação e tentação que manifesta até onde estamos prontos a guardar os mandamentos de Deus, até onde estamos prontos a atender sua voz, e até é a arena onde se demonstrou a fé, obediência e amor. Trilhar o caminho de Deus, que não oferece obstáculos, não produz dependência dele. Seguimos a Deus sem provações. Não aprendemos a amá-lo profundamente. Sem sofrimento, não aprendemos a obedecer-lhe devidamente. Então, o ser humano ele é tão falho que ele precisa ter sofrimentos para poder obedecer a Deus, né? Para poder buscar a Deus. Ele precisa estar passando por situação
que não é uma situação muito boa. A maioria de nós, né, só buscamos a Deus, não é todo mundo, glória a Deus por isso, mas a maioria de nós só buscamos a Deus com fé, com força, quando estamos passando por dificuldades, né? No geral, a gente não busca a Deus com a mesma força, com a mesma é, vontade, né, de buscar a Deus. Então, nós precisamos saber disso, que temos que buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, não só quando está ruim ou não só quando está bom, porque tem gente também que só busca a Deus quando está tudo bem, né? Então, é isso. Então, uma boa tarde para vocês, né? Que Jesus abençoe a cada um de nós. E minha irmã devia estar ali atrás. E vamos orar nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos condiciona, Pai, a buscarmos a Ti, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Pai querido. Sabemos que somos falhos, Senhor Deus, que somos desobedientes, como esse povo do Israel, Senhor Deus, nós também somos. Nós sabemos que precisamos de Ti, Senhor Deus, mas nem sempre, Pai, fazemos isso, Pai querido. Pai amado, perdoa nossas falhas, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa que depois vai assistir esse vídeo, Senhor Deus. Que o Senhor esteja também na vida dessas pessoas, Pai. Que mostrando, Senhor Deus, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que Tua palavra seja propagada, Senhor Deus, aonde quer que ela vá, Senhor Deus. As pessoas possam sentir que precisam de Ti, Pai querido. E que nós venhamos a nunca esquecer de Ti, Senhor Deus, porque nós somos falhos. E temos a tendência de esquecer, Pai, de sermos inconstantes em nossos caminhos. Mas nos lembra, Pai, que precisamos de Ti continuamente, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa nossos familiares, nossos amigos, parentes. Em nome de Jesus, Pai, entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.